Muito bem, estamos de volta e acredito que você já tenha conseguido aí chegar, né, à resposta correta, a resposta adequada, né, do período medieval, antigo até a modernidade. O objeto da filosofia foi se deslocando muito, mas chegando na modernidade até o que está dito aí na letra C, né, a razão e o sujeito da razão. Então a preocupação da filosofia se desloca para a própria razão e para o ser humano, né, como um sujeito de razão. Compreender o que é a razão e o que é o sujeito da razão, o que é o ser humano enquanto alguém que possui a racionalidade, ok? Dando prosseguimento, então, falamos até o momento a respeito do pensamento racionalista, né, de René Descartes. Vamos falar agora um pouco da sua posição, né, daquilo que surgiu depois do pensamento cartesiano, do pensamento de Descartes, até para tentar fazer frente a esse pensamento. É importante perceber como a história da filosofia e a história do pensamento filosófico, ele vai de fato acontecendo assim. Um filósofo propõe algo e de repente em outro momento, talvez até durante o próprio período de existência, né, de vida daquele filósofo, vem outro grupo, um outro filósofo para defender uma ideia que aparentemente parece apenas ser contrária, mas na verdade ela vai dando continuidade àquele pensamento. A segunda corrente, então, que nós podemos caracterizar, né, categorizar aí no pensamento moderno é a corrente empirista, né, ou empírica, cujos principais representantes são John Locke e o David Hume. E eles vão ser radicalmente contra a ideia defendida por Descartes, né, que dizia que nós já nascemos com algumas ideias e essa razão já está dentro de nós construída, pronta para ser utilizada. Os empiristas vão dizer o seguinte: não, a alma ela é uma espécie de uma tábula rasa, como se fosse uma tábua que não tem nada, e são as experiências que vão imprimindo no ser tudo que ele sabe, tudo que ele conhece. O homem nasce como se fosse uma folha em branco, né? Essa descrição do Locke aí deixa muito claro isso, né? Ele diz, olha, suponhamos que a mente é, como dissemos, um papel em branco, desprovida de todos os caracteres, sem quaisquer ideias. Como será então suprida? De onde apreende todos os materiais da razão e do conhecimento? A isso respondo numa palavra, da experiência. Todo o nosso conhecimento está nela fundado e dela deriva fundamentalmente o próprio conhecimento. Então, o Locke, fazendo jus ao próprio título, né, empirismo ou empíricos, né, o termo empírico representa realmente aquilo que é feito na prática, aquilo que é feito na experiência. Então, para os empíricos, né, ou os empiristas, não há conhecimento que nasça com a pessoa, não há conhecimento inato. Todo o conhecimento ele vai sendo moldado por meio das experiências e do contato que as pessoas vão tendo com o mundo exterior. As grandes características, então, são essas aí, né? O conhecimento ele começa apenas após a experiência sensível, ou seja, das sensações de ouvir, de ver, de falar, é aí que tudo vai começando a se constituir na mente do indivíduo. A razão, a verdade, são adquiridas apenas pela experiência, diferente de Descartes, nada nasce com o indivíduo. O sujeito ele é passivo na produção do conhecimento. E vem essa frase do Hume também que caracteriza bem esse pensamento, né? O homem não pode criar ideias, pois está inteiramente submetido aos sentidos. Então veja que é uma ideia totalmente contra o que foi defendido por Descartes, né? Quando o Hume diz, o indivíduo não pode criar ideias, ele está totalmente submetido aos sentidos. É só no contato dele com o mundo exterior, por meio dos sentidos, é que ele vai criando tudo que há dentro dele. E é por isso que é feita uma analogia, então, com a formiga, né? Se a analogia do pensamento racionalista em relação à aranha, né, que tira de dentro de si o que ela precisa para a sobrevivência, a analogia do empirismo é com a formiga, ou seja, a formiga, tudo que ela vai buscar para a sua sobrevivência está fora dela, ela está constantemente trabalhando, buscando na natureza estocar alimentos para que quando chegue o inverno, por exemplo, ela tenha lá os alimentos, mas tudo tirado de fora, tudo tirado da natureza e nada de dentro dela mesma. Para se opor, então, de um lado ao racionalismo de Descartes e de outro ao empirismo, principalmente de Hume e de Locke, surge uma terceira corrente de pensamento que é considerada aí a corrente do criticismo kantiano, né? O Kant vai dizer mais ou menos o seguinte: olha, nenhuma posição nem a outra estão com a razão. Há falhas em duas perspectivas. Ele vai buscar então superar, né, essa dicotomia entre o racionalismo e o empirismo. Ele queria criar um pensamento que unisse os dois e que superasse ao mesmo tempo as falhas desses dois pensamentos. Ele vai realizar, portanto, uma análise crítica da razão, né? Escreve um livro chamado A Crítica da Razão Pura para falar, para colocar a razão em julgamento, né? Vamos julgar a razão, inquiri-la, perguntar e refletir sobre ela para ver o que ela tem a nos dizer. E ele vai dizer o seguinte: a matéria para o conhecimento ela é dada pelos objetos, sim,
mas essa matéria ela se adapta à forma da nossa razão. E aí é feita uma analogia com a abelha, ou seja, a abelha, para a sua sobrevivência, ela vai e busca no mundo exterior o pólen ali, enfim, o que ela busca nas flores, e depois aquilo vai para dentro dela, e depois ela transforma aquilo num alimento, ela transforma aquilo numa proteção para a sua própria espécie. Ou seja, a abelha ela faz essa interação, né, entre aquilo que está fora e aquilo que está dentro. Então, para Kant, o conhecimento ele acontece realmente dessa forma, nessa interação entre aquilo que está no mundo exterior e no mundo interior. Então, ele diz, olha, não é como os racionalistas diziam, é só o que está dentro do indivíduo, é só o que nasce com ele, que vai permitir que ele conheça o mundo, mas também não é como os empíricos dizem, que é só o que está fora do indivíduo que vai permitir a ele o conhecimento. O conhecimento ele vem dessa interação. Então há uma sequência de slides falando sobre Kant, porque o pensamento de Kant não é um pensamento muito fácil de ser compreendido, né? Então nós estamos por esse viés, né, da conciliação que ele tenta fazer entre o empirismo e, por outro lado, o racionalismo. Então, por isso, uma sequência de slides aí para a gente pensar um pouco mais aprofundadamente sobre isso, tá certo? Então, para Kant, a razão ela é uma estrutura vazia, né? Ela funciona apenas como regulador, e ela sim é inata, ela nasce com a gente. Então, nós temos uma estrutura dentro de nós, chamada razão, e essa razão é inata, ela vem com a gente. Só que essa estrutura que é universal, que é igual para todos, ela recebe conteúdos, e esses conteúdos vêm de fora. Qual é, então, para ele, o engano dos inatistas, né? Para ele, o engano dos inatistas, como o Descartes, seria supor que os conteúdos são inatos. E, ao mesmo tempo, o engano dos empiristas é supor que a estrutura da razão é causada pela experiência. Então, veja que é realmente uma busca por tentar superar aquela dicotomia. Ele vai ficar conhecido, né, pelo seu apriorismo, né, o apriorismo kantiano. E o que significa isso? Essa ideia de apriorismo vem do termo, né, em latim prior, né, o conhecimento a priori, que significa aquilo que precede, aquilo que vem antes. Então, a definição mais clássica de conhecimento a priori é o conhecimento que vem antes da experiência. Então, Kant vai se perguntar, de onde vem o conhecimento? Ele vem antes da experiência ou ele vem depois da experiência? E Kant vai dizer que realmente é um conjunto de conhecimentos que estão com a gente antes da experiência. E a experiência vai, obviamente, ajudar esses conhecimentos que estão na nossa estrutura a se desenvolverem. Apriorismo, portanto, é essa concepção, né, segundo a qual o conhecimento resulta da aplicação de uma forma, que é a priori, a forma do meu intelecto, a forma da minha razão, que já está comigo, a aplicação disso, né, a uma matéria, ou seja, algo que está fora, algo que é posterior, algo que é feito com base nos meus sentidos. Então, para superar essa contradição entre os racionalistas e os empiristas, o Kant vai explicar o quê? Que, por um lado, o conhecimento ele é constituído de algo que nós recebemos de fora, da experiência, ou seja, algo que é a posteriori, mas, por um outro lado, ele é constituído também por algo que já existe em nós, algo que é a priori, que é anterior a qualquer experiência, né? E o que vem de fora é a matéria, ou seja, a coisa em si, e o que vem de nós é a forma, é a estrutura. E ao falar dessa forma, dessa estrutura, daquilo que está dentro já de nós, ele fala, por exemplo, sobre a concepção de tempo, né? Sobre a concepção de espaço. Por exemplo, nós vamos acumulando experiências na nossa vida, e se alguém nos perguntar o que veio antes ou depois, a gente sabe responder, olha, primeiro eu tive aquela experiência e depois aquela. Mas ninguém nos ensinou essa noção de tempo, do que vem antes e do que vem depois, ninguém nos ensinou. Há outros conceitos também, como a beleza, por exemplo. Ninguém ensina para o outro o que é belo. Tanto é que às vezes as pessoas elas divergem sobre o que é bonito e o que é feio, né? Um fala, pô, aquilo é bonito, outro fala, não, aquilo é feio. Ou seja, então Kant vai tentar trabalhar com essas estruturas que já nascem com a gente, que ninguém nos ensina, mas já estão com a gente. Então, para ele, para conhecer as coisas, nós precisamos sim da experiência sensível, ou seja, da matéria, daquilo que está fora da gente. Só que essa experiência ela não será nada se ela não for organizada por formas de sensibilidade e do entendimento que, por sua vez, são a priori, que são condições da própria existência humana, elas estão dentro da gente. E aí, partindo já da filosofia kantiana até chegarmos à filosofia contemporânea, já começando nesse caminho, né, de abandonar, de deixar a filosofia moderna para chegar na contemporânea, existem algumas questões a serem pontuadas. E principalmente passando pelo pensamento de Hegel, né, que vai estabelecer aí o idealismo, né, dialético, depois passando pelo materialismo histórico de Marx e o positivismo de Comte. Então, Hegel, né, que será o nosso próximo assunto, ele é considerado aí o último dos filósofos modernos, mas não dá para pensar em Hegel e em Kant também
sem pensar nos filósofos contemporâneos, porque a filosofia contemporânea, ela começa justamente debatendo um assunto que começou lá atrás, né, com Descartes, né, passou por Locke e Hume, que o Kant tentou conciliar, mas não conseguiu fazer plenamente, é o que Hegel vai mostrar, e essa discussão lá, na verdade, vai acabar também originando as discussões contemporâneas. Então, o último filósofo, digamos assim, da filosofia moderna, e que também pode ser considerado o precursor da filosofia contemporânea, é o Hegel. Tá? O Hegel não é um filósofo fácil de ser compreendido, ele é considerado por muitos um dos filósofos mais complexos que existem, por isso nós vamos simplificar um pouco também o pensamento dele e trabalhar com aquilo que interessa, né, para a discussão a respeito das correntes de pensamento da filosofia, tendo como centro a busca da verdade, a busca do conhecimento. O Hegel vai começar a sua filosofia criticando, né, fazendo críticas a Kant, dizendo que o Kant ele falou a respeito do conhecimento que está dentro de nós, da forma do nosso entendimento, que nasce com a gente, mas ele não explicou a origem, né, e a formação dessa autoconsciência, ou seja, eu tenho consciência de que eu tenho consciência, eu sei que eu sei. Kant falou disso, mas Kant não explicou como essa autoconsciência ela é gerada. Então, o Hegel vai considerar isso uma falha da filosofia kantiana. E ele vai dizer, a razão ela não é abstrata, como diziam os filósofos desde há muito tempo atrás até Kant. A razão ela é histórica, ela vai sendo moldada historicamente. Então, veja, não é para ele algo simplesmente da razão, e não é algo simplesmente dos sentidos, é algo que tem uma outra dimensão, é algo que vai sendo moldado ao longo da história. E para ele o ser não é estático, né? Não existe uma razão estática. Esse ser ele é dialético. Então, para conhecer o pensamento de Hegel, precisamos principalmente refletir sobre o conceito de dialética, né? O que é a dialética para Hegel, tá certo? Para começar a compreender isso, é importante perceber que a filosofia dele é uma filosofia do devir, ou seja, no sentido daquilo que vem a ser, daquilo que será. Ou seja, para ele o ser está em constante mudança, em constante movimento, não é um ser estático, não existe uma razão universal estática, como dizia Kant e talvez até Descartes. Ele diz, essa razão, essa estrutura mesma que está dentro de nós e que Kant se referia, ela não está como algo que é igual e universal para todos os seres. Com a medida que o tempo vai passando e experiências históricas vão se acumulando, essa estrutura vai sendo também modificada. E daí ele vem trabalhar com a lógica da contradição, ou seja, que vai categorizar o conceito de dialética. Ou seja, como é que acontece essa modificação histórica da razão e do conhecimento? Acontece por meio de uma oposição, através de uma contradição. Então a dialética, né, a imagem que se construiu, aliás, para didaticamente, né, explicar a dialética, que Hegel propriamente não disse, né, esses termos da tese, da antítese e da síntese, mas são muito utilizados atualmente, né, como recurso didático para explicar o pensamento de Hegel. Então, para Hegel, o conhecimento humano ele vai acontecendo por uma contradição. Né? Primeiro vem uma tese, que podemos até considerar como o pensamento de um filósofo, Descartes, por exemplo, foi e propôs uma tese. Depois vem um outro filósofo, por exemplo, David Hume, ou John Locke, e propõe uma antitese, ou seja, que a gente chama hoje de antítese, uma tese que vai negar aquela tese inicial. E do confronto entre os contrários, né, dessa oposição, desse choque, vai surgir um terceiro estágio de conhecimento, que é a síntese. Né? Então, Hegel ele vai falar em termos disso que aparece entre parênteses. Né? Ele vai falar que o conhecimento acontece sempre por uma afirmação, por uma negação e por uma superação. Primeiro vem a afirmação, depois vem a negação e, por fim, a superação. Então, essa é a grande característica do pensamento de Hegel, a dialética, né? Ou seja, aquilo que acontece pelos contrários. A síntese que acontece por meio de choque, né? de duas ideias, basicamente, assim, que são contrárias. Tá? Então, vamos fazer uma pausa novamente para que você possa exercitar o que foi falado, né, até agora por meio de uma interatividade. Ok? A questão agora é a seguinte. Quando fala em ideias a priori, né, Kant está se revelando alternativa A, idealista, B, um conteudista, C, empirista, D, escolástico ou E, um dialético. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com a resposta a essa pergunta.